Olá, meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o Johnny, guia de turismo, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre a amizade, de você ter amizade no estrangeiro, vamos dizer assim, quando você é imigrante, você sai do Brasil você vai para qualquer lugar da Europa e quando chega lá, você sem querer tem que ter amizade com o brasileiro, que isso é muito importante. Então eu vou contar para vocês qual a diferença de você ter amizade com o próprio brasileiro, que é o seu conterrâneo, ou um estrangeiro. Qual das duas será melhor para você, beleza? Se você quer saber um pouquinho mais sobre esses dois temas aí, fica aí até o final, você vai ter uma noção e no final eu quero que você comente aí para ver o que você acha desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Pessoal, nos últimos dias eu estava vendo muitos vídeos dos canais do YouTube, dos youtubers, vamos dizer assim, que estavam falando sobre você ter amizade ou não na Europa, com o próprio seu conterrâneo brasileiro, e muitos têm medo de ter amizade com brasileiro. Então, vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência que eu tive quando eu saí do Brasil e fui morar em Portugal. E lógico, a primeira vez, os primeiros amigos que eu tive foram brasileiros. Claro que não tinha como você fazer amizade com estrangeiro. Então saí do Brasil, fui para Lisboa, lógico que é a capital do país. Chegando lá, já tinha amizade dentro do Brasil com um grande amigo meu, que seria o Cristiano, porque você tem que ter uma pessoa, quando você vai, você tem que ter uma pessoa, um primo, um irmão. E eu tive um amigo, que seria o Cristiano, que me ajudou muito, olha, tu faz isso, tu faz aquilo, mas em apoio financeiro eu tive que pagar tudo, até mesmo para mim, para ele, vamos dizer assim, para ele poder dar uma dica para me ajudar, já que ele estava lá há muito tempo, então ele tinha uma noção mais ou menos como é que é as coisas mais fáceis, vamos dizer assim. Ele foi tão meu amigo que ele teve que ficar responsável por mim na Receita Federal, vamos dizer assim, na Receita Federal. Então ele foi meu responsável, o cara que foi lá e assinou para mim tirar meu NIF. Se não fosse ele, eu não tinha tirado, porque sem um NIF você não consegue fazer nada. Então você vai ter amizade com brasileiro e português, isso aí sem dúvida. Só que quando você é brasileiro, os portugueses não lhe conhecem, olha para você assim e já pensa, outro imigrante, outro brasileiro. Então ele já vê o brasileiro com o pé atrás, já fica com o pé atrás com o brasileiro, mas isso é normal. Tem gente que está lá há 5 anos, 6 anos, e os próprios portugueses olham para essa pessoa com um pé atrás também. Tanto faz você ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, todos os portugueses que não lhe conhecem vão olhar, vão ficar com o pé atrás com você. Isso é normal, isso é natural das coisas. Então, para você poder conseguir essa confiança dos próprios portugueses, é 2 vezes ou 3 vezes mais difícil do que você ganhar a confiança do próprio brasileiro, porque os portugueses já têm isso na cabeça, que você vai estar ali por um tempo, depois você vai embora, e se ele puder ganhar alguma coisa de você, ele vai ganhar, vai lhe enganar e vai embora, e pronto, e vai ficar por isso. Então, por isso, muitos não se aproximam muito de brasileiro, eles gostam de brasileiro, falam de brasileiro, mas fica um pouquinho afastado. Então só sobra para você os próprios brasileiros. Então os brasileiros que estão lá há mais tempo, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar proveito de você, que quando você chegar, você não vai saber de nada, ele vai tirar esse proveito de você. Como qualquer um que vai fazer isso também. No meu caso, eu não tive esse problema, porque ele foi muito sincero comigo e disse, olha, tu faz isso, não tirou proveito. Para você ter ideia, quando eu cheguei, na primeira semana eu já consegui emprego, tá bom? Eu vou falar disso em outro vídeo, já consegui emprego. Então, você vai ter que ter amizade com brasileiro e com português. Até eu mesmo também ficava com vergonha de fazer amizade com os portugueses. Minha amizade, a grande maioria, era com brasileiro. Então fazia 10 amizades com brasileiro, conhecia 2, 3 portugueses. Mas no meu trabalho eu tive que conhecer mais. Então eu passei a conhecer mais portugueses do que brasileiro. Então eu cheguei conhecendo mais brasileiro do que português. Depois passei a conhecer mais português do que brasileiro. Por que isso? Porque no decorrer do tempo você vai conhecendo sem querer. Vai conhecendo sem querer, lógico, eles vão ficar
olhando para você com o pé atrás, né? Os brasileiros vai ser seu amigo, vai, mas até o momento que você precisar de alguma coisa. Quando você precisar de alguma coisa, ó, pica a mula e deixa você. Então, muitos brasileiros, quando você vai conhecer eles, eles perguntam duas coisas que dava vontade de eu mandar ele para aquele lugar. Ele vai perguntar quanto tempo você está no país e de onde você é. Pronto, essas duas são as duas perguntas. E depois o que você faz. Nem pergunta o que você está achando do país, se está difícil para você, se você conseguiu desenrolar no país. Não, não pergunta. Primeira coisa, de onde você é e o que você faz. De onde você é e quanto tempo você está ali. Então, essa pode até mudar a sequência. Então, o brasileiro, primeiramente, ele faz essas duas perguntas para ter uma noção. Alguns que eu percebi que quando você não tem residência, quando você diz assim, tenho 3 meses, ele sabe que você não tem residência. Então, nem autorização de morar. Então, quer dizer, você é tipo descartável, vamos dizer assim. Quando você está lá há 3 anos, 4 anos, ele já sabe que você tem residência. Ele vai perguntar, tu tem permanência aqui? Aí pronto, aí se aproxima de você mais ainda. Isso é o natural da coisa. Então, aí eles vão se aproximar se você tiver residência e vão se afastar se você não tiver de residência. Então, isso vai depender da pessoa. Lógico que muitos brasileiros que estão lá há mais tempo têm uma regalia maior, vamos dizer assim, tem um know-how porque conhece mais gente e qualquer momento você pode se apegar àquela pessoa que está ali mais tempo e pode lhe ajudar. Então, é mais ou menos isso. Então, se você não souber separar essas duas coisas, você vai ficar frustrado, porque muita gente que foi pensou que os próprios brasileiros iam ajudar ele, não, mas o próprio brasileiro botou ele para baixo. No meu caso, eu não tive esse problema, porque eu fui com o peito aberto e disse, olha, meu irmão, aqui ninguém está para enrolar ninguém, ninguém está para enganar ninguém. Como é que é esse negócio aqui? Olha, desse jeito, desse jeito. Então, pronto. Quando eu cheguei, tive amizade com 4 brasileiros, que foi muito meus amigos, como eu já falei, do Cristiano, do Matheus, da Ludmila, do Cássio, e esqueci do outro lá, e do Magno. Então, 6 amigos brasileiros que eu tinha. O resto, mais de 10, mais de 15 portugueses que eu tive de amizade. Mas aquela amizade artificial. Peguei mais amizade ainda com os portugueses quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer faculdade. Quando eu comecei a fazer faculdade, aí foi aparecendo mais portugueses ainda. Então, da faculdade, eu conheci muitos. Da faculdade, para você ter ideia, tinha mais de, sei lá, 2.000 alunos. De 2.000 alunos, só tinha 2 brasileiros. Na época, no período da noite, tinha eu e outro. Eu fazia turismo e outro brasileiro fazia administração, até que a gente tomou um susto. Eu disse, pô, tu é o segundo brasileiro. Eu disse, tu é o segundo brasileiro também. Mas mesmo assim foi uma amizade, vamos dizer assim, não duradoura, porque ele estava num período, eu estava num período mais inferior, mesmo que seja os cursos diferentes. Então fui pegando mais amizade. Mas a amizade que eu tinha na sala de aula era a amizade da sala de aula. Para ter ideia, para você pegar um telefone de um português, ele tem que ser muito seu amigo. Quando você liga para ele, ele nem lhe atende, entendeu? Se você mandar mensagem, ele pode visualizar. Se ele conhecer você bem, ele pode retornar. Então, eu tinha amizade com um ciclo de amizade da sala de aula. Quando eu ligava para o pessoal, eles estavam nem aí. Quando chegava na sala de aula, eu mesmo liguei para tu nem atendeu. Eu disse, não, porque eu não pude não. Aí eu falei, não pôde? Pô, mandei mensagem, tu nem respondeu. Então, não tinha... Entendeu? E você pode fazer de tudo. Não sei porque eu sou homem, né? Mas eu acho que eu sou homem. Porque talvez se eu fosse mulher, talvez eu tinha uma abertura maior nesse sentido. Então, queria dar essa dica para vocês. Se você for imigrar, não tenha problema em relação a achar amizade brasileira ou amizade dos estrangeiros. São totalmente diferentes. Um pode lhe tratar bem, outro pode lhe tratar mal. Mas lembre, todas as duas amizades são passageiras. Tanto faz o brasileiro quanto faz o estrangeiro. Se você não tiver uma afinidade com alguma coisa que vocês façam que possa manter unido, um exemplo, você ficar com o brasileiro, o brasileiro ficar, o português ficar com você, o estrangeiro, então isso vai ter uma afinidade. Mas se não for isso, vai ser aquela coisa, tchau, tchau. Você fala com ele hoje, amanhã, ele vai nem falar com você porque não tem muito afinidade com você. Então essa é a diferença de você ter um amigo e um colega. Colega é mais fácil, amigo é muito difícil você ter na Europa, muito difícil mesmo. Principalmente as pessoas têm medo porque
daqui a pouco, se você tiver muita amizade com um brasileiro, daqui a pouco ele vai pedir dinheiro emprestado a você. Então esse é um primeiro requisito dos brasileiros se afastar de você. Mas enfim, esse era um vídeo que eu queria fazer, um vídeo curtinho para vocês terem uma noção como é que é ter amizade ou não de estrangeiro ou de brasileiro morando na Europa. Depois eu vou falar no segundo vídeo, falando sobre a amizade dos brasileiros que moram em outro país. Você mora em um país e conhece o brasileiro de outro país. Aí você vai ver o choque de cultura, vamos dizer assim, um choque de realidade. Beleza? Então um forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos.